Boa noite, pessoal. Vamos sempre entrando um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho antes. Deixa tudo preparado para a nossa live de hoje. Tudo bem. 8h11. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui toda terça-feira me acompanhando, seja aqui na live, seja na gravação, que depois sobe para o YouTube, né, no meu canal, Klaus Loges. Lá vocês vão poder sempre acompanhar na íntegra todas as lives. Se gostou, né, clica no joinha, né, compartilha o vídeo dessa live, né, lá no YouTube, no meu canal, Klaus Loges. Muito bem, então olha só, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. É uma honra sempre estar aqui falando para vocês, né? E hoje o assunto que eu vou tratar é sobre mentalidade. Nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos retomar sempre, né? Porque eu tenho 3 pilares, né? Na minha formação, que é... boa noite, Renato. Tudo bom, Carlos? Então, eu tenho 3 pilares na minha formação, né? E na mentoria que eu estou montando, né? Um é a mentalidade, que é o que eu vou falar hoje. O outro é o empreendedorismo, né? Que eu vou falar num segundo momento, não hoje, mas em outro dia, né? E o terceiro, que é o raciocínio clínico. Esses 3 pilares, eles precisam trabalhar juntos, né? Mas isso não significa que todas as vezes eu vou falar sobre tudo, né? Eu estou preparando uma aula, que ela vai ser lançada para vocês, onde eu vou, né, aí sim, juntar tudo numa aula só e mostrar para vocês como isso funciona. Bom, mas o assunto hoje, até porque me pediram semana passada, é sobre mentalidade, né? Mentalidade é uma coisa bem vasta, bem variada, né? E que talvez nem todo mundo concorde, né? Porque as pessoas têm as suas várias opiniões sobre o assunto. O que acontece? Para que se usa mentalidade, né? Eu posso usar mentalidade para várias coisas, né? Várias coisas. Eu posso mudar meu comportamento. Consequentemente, eu vou mudar a forma como eu vejo o mundo, vou conseguir entender as coisas que estão ao meu redor, entender meus comportamentos, né? Então, a mentalidade ela serve para guiar a minha vida. Claro, existem outros pontos a serem tocados nisso, né? Como, por exemplo, a espiritualidade, né? Que volta e meia eu vou falar sobre isso, mas não necessariamente, não diretamente, né? Mas hoje o assunto é a mentalidade, né? Muito bem. Dentro desse viés empreendedorismo, desculpa, né, que eu sempre coloco nas minhas falas aqui, nas minhas lives, né, a mudança de mentalidade ela é importante. Por quê? Porque a partir do momento que eu me torno um empreendedor, isso significa que eu estou buscando as coisas por minha própria conta. Eu não dependo mais de um patrão, né? Eu não dependo mais de alguém ou uma política que me coordena, né? Que me guia. Ou seja, eu estou por conta. Antigamente se usava esse termo, né? Ah, como é que tu trabalha? Eu trabalho por conta. Não, hoje em dia a gente diz que o cara é empreendedor. Pois é, e para ser empreendedor, a mentalidade do cara tem que mudar. Vou falar um pouquinho de mim, porque eu acho que isso é importante, né? Porque não faz tanto tempo assim que eu sou empreendedor. Não faz mesmo. Né? Durante 11 anos eu trabalhei numa clínica onde eu era o gestor. Eu não era o dono, eu era o gestor. Né? Poderia fazer empreendedorismo dentro? Claro que sim, mas normalmente quando se fala em empreendedorismo não se fala em intraempreendedorismo,
empreendedorismo, que é quando eu estou trabalhando, né, estou empreendendo dentro da empresa onde eu trabalho. Né? Depois de ser gestor dessa clínica, eu me tornei professor. E fui professor durante 18 anos. Bom, quando acabou, né, quando acabou não, né? Quando a gente estava no meio da pandemia, em julho de 2021, eu perdi meu emprego de professor na Unicinos, né? A universidade onde eu dava aula. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que me virar. Virei um empreendedor. Sim, virei um empreendedor. Ah, mas tu não sabia nada. A gente aprende. A gente aprende. E a gente lê. E aí, né, aprendendo um pouquinho sobre empreendedorismo, veio o quê? A mentalidade. A mudança de mentalidade. Porque nesses anos, 11 anos de gestor, mais 18 anos de docente, né? Claro que eles se sobrepuseram, né? Eu tenho 26 anos de formado. O que acontece? Muita coisa teve que mudar. E mudar de uma forma até bem rápida, bem drástica, né? Porque o mundo não para. O mundo não vai parar porque eu preciso de um tempo para me adaptar, porque a vida agora é diferente. Pum! A vida é diferente. E a mentalidade precisa acompanhar a vida, porque a vida está eternamente em movimento. Está o tempo todo em movimento. E se eu não me movimentar junto, ou seja, se a minha mentalidade ficar estagnada, eu não vou conseguir acompanhar. Eu vou ficar para trás, sei lá, eu vou ter ressentimentos, vou ter arrependimentos e assim por diante. Isso são coisas que, quando a gente está falando de mentalidade, pensar nisso é pensar para trás. Me desculpe, mas isso é pensar para trás. Eu preciso, na mentalidade, pensar para frente, ou seja, eu preciso ter metas, eu preciso ter objetivos. Metas e objetivos que sejam claros. Né? Então eu vou entender o quê? A meta é o caminho por onde eu vou ir, o que eu quero atingir, né? Para chegar aonde? No objetivo que é a minha realização. Então, quando eu conseguir, né? E isso significa que eu tive a realização, ou poderia usar uma outra palavra, eu me tornei próspero, né? Normalmente, a prosperidade as pessoas atribuem somente a dinheiro. Né? A pessoa é próspera quando ela tem dinheiro. E isso não é uma verdade. A prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Certo? E outra hora a gente pode falar, de repente eu falo ainda hoje, né? Dessa questão do dinheiro também, né? Como o dinheiro é demonizado. E isso faz parte da mentalidade. O dinheiro é demonizado. Principalmente na área da saúde. Fora da medicina. A medicina não demoniza o dinheiro. Mas as outras áreas da saúde demonizam o dinheiro. Aí chegou o assunto da mentalidade. Eu ia falar de uma outra coisa, mas isso caiu como uma luva. Por que será que as outras profissões da área da saúde não visam o dinheiro? E isso entra a fisioterapia, hein? Tanto que não se fala em dinheiro durante toda a graduação. Ninguém fala em dinheiro, ninguém fala em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro e assim por diante, né? E muitos, quando se formam, acham que cobrar, né? Ou a forma como cobra é feia. Gente, dinheiro não é feio. Dinheiro faz parte da vida. Dinheiro, como eu já disse outras vezes, é energia. Por quê? Porque ele faz... O nosso mundo não funciona sem dinheiro, gente. E se a minha mentalidade separa dinheiro de saúde, dinheiro do meu trabalho com saúde, então eu estou com algum problema. E esse problema é de mentalidade, com certeza. Porque eu preciso visar lucro com o que eu trabalho, com o meu produto, o que eu vendo. Tanto que se eu for olhar no código de ética do CREFITO, ele me proíbe de não cobrar.
Olha como o código de ética ele é importante. Olha como ele está dentro, né, do que a mentalidade empreendedora diz. Tu visa lucro, por quê? Porque tu tem um produto, tu vende. Né? Então tu precisa empreender para visar lucro. Porque tu tem conta para pagar. Tu tem coisas que tu quer comprar. Quer adquirir coisas. Tu quer uma viagem, tu quer sair para jantar com a família, e assim por diante. Para isso precisa de dinheiro. Muito bem. Então daí o cara vai empreender. Empreender na área da saúde. Né? E aí ele esbarra, né, com o quê? O que normalmente todo mundo esbarra, né? Preço do convênio. Quanto o convênio paga? Uma miséria. E quando, né, o sujeito ele tem um paciente particular, ele não sabe como cobrar. E ele vilipendia o trabalho dele. Ou seja, ele vende o trabalho dele por muito menos do que ele merece. Isso eu não estou nem falando de valor agregado, né? Que valor é outra coisa. Não vou falar nem de preço nem de valor hoje. Tá? Eu vou falar de como o cara pensa sobre isso. E aí, o que acontece? A primeira coisa que ele vai fazer quando ele fizer as contas dele no final do mês, não ganhei nada, eu trabalhei por nada, trabalhei por uma miséria, porque aquele convênio é uma droga, porque aquele outro lá também, porque a home care, peraí, mas o problema está na home care, o problema está no convênio, o convênio está enquanto tu cobra. Porque mesmo quando tu tem o teu paciente particular, tu cobra mal dele. Mas se eu não cobrar dele, se eu cobrar muito dele, eu não vou ter ele e ele vai ir com outro. Exatamente. Mas então daí tu prefere te vender. E tu te vende por pouco, tu não te valoriza. Ou seja, na tua mentalidade, tu não vale nada. Na tua mentalidade, tu pensa pequeno. E aí, eu vou falar sobre um post que eu fiz essa semana, que é sobre lei de atração. A lei da atração. Que ela diz o quê? Tu atrai aquilo que tu pensa. Tu atrai aquilo que tu é. Se tu pensa pequeno, tu vai ganhar pequeno. Eu já tinha falado isso em outra live. E aí tu vai reclamar do convênio que te paga pouco? Sai do convênio. Vou dizer, faz pouco tempo eu estava atendendo por um convênio que me pagava quase nada, mas eu queria estar atendendo. Porque eu estava sem paciente. Então eu vou atender. Por quê? Porque pelo menos eu estou atendendo, estou me sentindo útil. Mas significa que eu vou ficar nesse convênio? Claro que não. Já saí, inclusive. Por quê? Porque eu arranjei uma coisa melhor para mim. Por quê? Porque a minha lei da atração funcionou. Então eu preciso disso. Eu preciso entender que a minha mentalidade é que dá a minha condição. Não só a minha condição mental, mas a minha condição física, a minha condição financeira. Eu posso, amanhã vai sair um post legal sobre isso, eu posso ser uma pessoa próspera e não ser uma pessoa rica. Porque as pessoas confundem prosperidade com riqueza. Riqueza material, né? Prosperidade é uma coisa intangível. É intangível, é uma coisa que tu não consegue tocar nela. Cada um tem a sua definição de prosperidade. Certo? Mas isso significa que ela é uma coisa só? Não. Elas são várias coisas. Ela é um conjunto de valores e de coisas que são físicas, que são etéreas e assim por diante. E aí, voltando então para o nosso assunto, né, da mentalidade, significa que enquanto eu, empreendedor, ficar me achando um coitadinho, me vitimizando, porque eu convênio isso, porque aquela clínica aquilo, e assim por diante, é óbvio que eu não vou para frente, porque eu fico gastando minha energia numa coisa que não vai frutificar. Por quê? Porque quem muda a minha realidade sou eu.
E quando tu muda a tua realidade, e a tua realidade muda de dentro para fora, quando tu muda a tua realidade, o mundo ao redor se modifica. O mundo ao redor muda. Então, para te mudar o mundo fora de ti, primeiro tu tem que começar a mudar ele dentro de ti. Tem um cara que eu sigo no YouTube, ele é um indiano, ele se chama Sadhguru. É muito legal, ele dá uma, né? Ele é um yogi indiano mesmo. Ele mora na Califórnia. E ele fez um negócio, ele falou no vídeo um negócio que, né, me jogou por terra. Terra é o negócio dele, inclusive. Né? Jogou a minha mentalidade por terra. Porque ele chegou e disse assim, ó, nós não passamos de nada mais, nada menos do que um amontoado de terra. Aquilo me fez pensar. No primeiro momento, né, a tendência é tu ficar bravo e dizer assim, como assim? Eu não sou um monte de terra. Inclusive eu falei para algumas pessoas próximas de mim, né? Sabia que tem um montinho de terra? Que isso? Eu sou um terra. Nós somos um montinho de terra. E se eu pensar lá na Bíblia, ela diz que, né, do pó eu vim e ao pó eu retornarei. Porque nós somos um montinho de terra. Tem gente que está me assistindo aqui que deve estar rindo de mim, né? Ou deve estar, sei lá, caçoando, seja lá. Mas eu vou dizer de novo, nós somos um montinho de terra. Porque se eu estou nesse planeta, esse planeta, ele é um acumulado de elementos químicos, eu sou elemento químico também. Ah, eu devo ter alguma coisa etérea, que eu chamo de espírito, ou de alma, sim, ou de luz, e assim por diante, sim, mas isso também é energia. E essa energia, ela vem de onde? Vem dos elementos químicos, que se combinam, né? E que, se eu for falar, sei lá, evolutivamente, há bilhões de anos atrás eu formei aquela molécula, formou-se aquela molécula, provavelmente no oceano primitivo, e blá, blá, blá. Bom, chegamos em nós, tá? Não tem tempo para fazer uma viagem tão grande assim. E aí, o que acontece? Se eu vim de um amontoado de moléculas, e eu tenho essas moléculas em mim ainda, né? Que são acumulados de elementos químicos, a Terra é formada de elementos químicos, eu sou formado de elementos químicos. Eu estou na Terra, eu não posso ser diferente dela. Eu sou um montinho de terra. Não só porque eu vou ser cremado, porque é o meu desejo quando eu morrer, mas porque eu sou um elemento químico. Bom, a partir do momento que isso entra na minha cabeça, muita coisa tem que mudar. Muita coisa mudou para mim, não estou dizendo que tem que mudar para vocês, mas a minha mentalidade começou a mudar. Então, o que esse cara falou, né, esse yogi indiano, bateu em cheio em mim isso, né, porque fez sentido. E a mentalidade, tu só consegue mudar a tua mentalidade exatamente isso, quando as coisas fazem sentido para ti. Então não adianta eu chegar aqui e dizer assim, não, tu tem que entender e tu tem que saber que sim, tu é um montinho de terra e aceita e tá acabado. Pronto, já não fiz o meu trabalho. Já não fiz o meu trabalho porque, né, eu tô te impondo alguma coisa, ou seja, né, eu tô te dizendo que é assim e tá acabado. Então, tu já não tem a tua mentalidade, tu tem a minha. Bom, vou voltar então para a questão de negócio, por causa da mentalidade, né? Vamos falar do empreendedorismo, porque a gente já viu que tem mais de uma forma de eu entender a mentalidade, né? E se eu usar a mentalidade para o meu negócio, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que o meu negócio vai dar certo. Lembra? Lei da atração. Eu atraio aquilo que eu quero. Ou seja, se eu ficar com medo, se eu tiver um pensamento negativo, eu vou atrair coisas negativas, consequentemente eu não vou ir para frente. Ah, mas isso significa que eu tenho que estar o tempo todo? Não, ninguém consegue ficar o tempo todo assim. Ninguém consegue. Né? Mas,
né? Digamos assim, na média, eu vou estar trabalhando o tempo todo para que isso aconteça. Tudo bem, então tá. Mas isso é uma garantia de que o teu empreendimento vai dar certo? Não. Não. Existem N fatores. N fatores, né? Mas tá, então o que adianta ter pensamento positivo? Nunca desistir. Nunca desistir. Tá, Klaus, mas tu já desistiu de alguma coisa na vida? Várias vezes. Várias coisas. Mas então como é que tu vem e fala isso aqui? Porque eu desisti de coisas que não valiam a pena para mim. Algumas, inclusive, demoraram muito tempo para eu descobrir que não valiam a pena para mim. Porque a gente também faz escolhas erradas. E quando tu descobre as escolhas, aí vem também de novo mais uma questão da mudança de mentalidade. Tu precisa corrigir teus erros. Então, primeiro, né? Pensa positivo o tempo todo. Te prepara. Por quê? Porque nem sempre as coisas vão dar certo. E se elas não dão certo, tu tem que estar preparado para quê? Para conseguir ver onde estão as coisas estão erradas e corrigi-las. E aí como é que tu faz? Começa tudo de novo. Na minha própria família eu vi isso acontecer. Não isso que eu falei para vocês, o contrário. De tentar fazer uma coisa, como ela não deu certo, abandonava ela e nunca soube se ela ia dar certo ou não. Porque a gente comete pequenos erros durante o percurso, né? É fácil, e eu também faço isso, olhar lá para o futuro. Só que o futuro é uma coisa que eu diria para vocês, é a minha percepção, né? O futuro é uma coisa em movimento. Porque depende dos movimentos que eu fizer aqui no presente, o futuro vai se adequando. Então não adianta eu viver no futuro. Também não adianta eu viver no passado, porque o passado passou, tá lá, passado. Eu tenho que viver no presente justamente porque o presente se chama presente, porque ele é um presente. Ele é uma coisa boa, uma coisa que tem que estar aqui para que eu possa justamente aproveitar ele, experimentar ele. E é a partir dessa mudança de mentalidade que eu vou começar a empreender. Pensando o quê? No processo e não mais no futuro. Por quê? Porque eu planto agora para colher depois. Então eu não posso estar lá no futuro esperando. Eu tenho que estar aqui regando o que eu plantei, cuidando, né? Capinando em volta para não nascer, né? Não nascer ervas daninhas e assim por diante. E que bom que eu falei de ervas daninhas, porque continuando falando de mentalidade. Nós temos as nossas ervas daninhas, né? Nossas ervas daninhas mentais. Porque é muito mais fácil olhar para a grama do vizinho do que olhar para a minha. A do vizinho sempre parece mais verde. Então, é muito mais fácil olhar para o empreendimento de alguém que já está há tempos empreendendo. Né? Gente, o que eu falo aqui, muita coisa serve para mim. Ou seja, eu também estou me reeducando. Né? Também estou me reeducando. Então, o que acontece? Eu preciso estar o tempo todo me vigiando. Orando e vigiando. Orando e vigiando. Por quê? Porque vai ser mais fácil olhar para o que os outros estão fazendo e dizer, eu quero ter que nem ele. Bom, enquanto isso for, entre aspas, mas eu acho que isso não existe, né? Uma inveja do bem, porque não existe inveja do bem. Inveja é inveja, não existe um adjetivo para inveja. Inveja já é um adjetivo. Né? Não tem um adjetivo para um adjetivo. Isso significa o quê? Que eu quero ter o que ele tem. Pois é, só que ele teve um caminho, ele teve um percurso, ele teve seus percalços, ele teve seu suor, ele teve suas dores para conseguir chegar lá. E eu preciso ter os meus.
Então, a primeira coisa que eu preciso entender, aliás, primeiro não, porque eu já falei primeiro várias vezes, né? Outra coisa que eu preciso entender é o quê? Que o meu caminho é único e só eu posso fazer. Mesmo que tu tenha alguém muito próximo, a tua esposa, ou teus filhos, ou teus pais, né? Um companheiro, uma companheira, seja lá o que for, né? Não adianta. O teu caminho é só teu. E isso muitas vezes é ruim de entender, porque a gente quer que as pessoas andem junto com a gente muitas vezes não quer andar sozinho, né? Mas se eu for pensar de novo em mentalidade, eu vou ver o quê? Que eu nasci sozinho. E eu vou morrer sozinho. Né? Por quê? Porque o nascimento, tudo bem, tem o parto, é a mãe com o seu filho, sim, mas aquela vida que está vindo, ela está vindo sozinha. É um indivíduo, por isso se diz indivíduo. Não dá para dividir, é só uma pessoa. E aquela pessoa nasceu, certo? Como o teu negócio vai nascer um dia. Né? Estou falando da mentalidade, eu fico fazendo relações, para quem chegou agora, né? Eu fico fazendo muita relação com empreendedorismo, com negócio. E aí o que acontece? Na hora de morrer, eu também vou morrer sozinho, porque ninguém vai morrer junto comigo. Então, a partir do momento que eu começo a entender que eu tenho que ser responsável por mim, que os sentimentos que eu tenho com relação aos outros influenciam os outros e influenciam a mim por causa da lei da atração. Né? Tem outras, né, outras formas de entender isso, a gente pode falar outros em outro momento. Né? Enquanto eu ficar olhando para a grama do vizinho, que era o que eu estava falando antes, de novo, né, eu não vou percorrer o meu caminho, porque eu estou me atrasando, perdendo tempo, olhando para lá. E eu preciso olhar para o meu. Eu preciso seguir o meu caminho, né? Porque eu vou cometer os meus erros, eu preciso, né, entender que eu cometi meus erros, consertar eles e tentar de novo. Eu poderia dizer isso, que é o tempo todo que a gente está fazendo isso. Só que muitas vezes a gente não aceita, a gente não quer entender que a gente está fazendo isso. O meu cérebro não quer aceitar isso. Porque é mais fácil ele estar dando desculpas para mim, botando a culpa nos outros. Né? A grama do vizinho ela é mais verde porque ele tem tempo para cuidar e eu não tenho tempo. Arranja tempo. Porque as mesmas 24 horas que tu tem são as 24 horas que o teu vizinho tem. Mas isso, mas aquilo. Tudo bem, então não tenha a grama, mas não olha para a grama do vizinho. Então entende que tu precisas ser o mestre da tua vida. Tu precisas ter as rédeas da tua vida na mão. E, a partir disso, ter o quê? Pensamentos positivos. Por quê? Porque os teus pensamentos positivos atraem coisas positivas para ti, e à medida que elas atraem coisas positivas para ti, elas também atraem coisas positivas para as outras pessoas, porque tu deixa de ser um polo de negatividade e começa a agregar. Só que, como uma estrela, ela se agrega para depois iluminar o que tem ao redor, né? Poder se disseminar, né? Levando luz para todos os outros, para todo o seu redor. Né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fez sentido para vocês o que eu falei aqui até agora? Tá tudo certo? Então, olha só. Todas as... Se fez sentido para vocês o que eu falei até agora,
todas as terças-feiras, né, para quem chegou agora, eu faço essa live e falo sobre assuntos, né, mentalidade, empreendedorismo, raciocínio clínico, um pouco de espiritualidade, né, e tudo isso vai estar dentro da minha mentoria que eu estou montando, né, muito em breve, né, eu vou lançar a minha mentoria, que é justamente para ajudar fisioterapeutas que se sentem inseguros, né, por causa da falta de experiência, né, em atender seus pacientes, por causa da diversidade, né, de nichos de mercado, né, e muitas vezes dentro deste nicho de mercado não sabe qual é o cliente, qual é o, o tipo de cliente que quer, né? Ou seja, não basta só ter um nicho de mercado, ou seja, sei lá, vou trabalhar com dermatofuncional. Pô, mas dermatofuncional ela é um baita de um leque, né? Sim, mas dentro disso, qual é o teu perfil de cliente? Então, eu também ajudo, né, a descobrir qual é o perfil de cliente e discutir, né, casos sobre isso. Né? Tudo aquilo que tu precisar, né? Te dá a mentoria ela é para te dar um apoio que tu não tem mais depois que tu te forma. Né? Claro, tem mais coisas, porque para isso tem que incluir a mudança de mentalidade, que a gente está discutindo aqui agora, tem que entender um pouquinho de empreendedorismo e tem que fazer o raciocínio clínico, que muitas vezes essa é a parte difícil, né? Como raciocinar clinicamente são coisas que só a experiência, só o tempo vão te dar. E a proposta dessa mentoria é justamente o que? Antecipar esse tempo. Né? Ou seja, encurtar esse tempo para que tu possa ter um rendimento maior, porque tudo isso vai gerar um valor para ti, tudo isso vai valorizar o teu trabalho, e a partir do momento que o teu trabalho é valorizado, consequentemente teus ganhos aumentam também, certo? Então olha só, voltando para o nosso assunto de mentalidade, porque isso permeia tudo, né? Não tem como eu ter um raciocínio clínico, não tem como eu empreender, né, sem ter uma mentalidade que me guie nisso. Porque enquanto eu estiver, né, disperso, preocupado com outras coisas, eu não vou conseguir empreender, eu não vou conseguir raciocinar clinicamente, ou raciocínio em geral, para poder chegar no meu objetivo. Né? Não vou conseguir traçar metas, né, para poder chegar nos meus objetivos. Então, desculpe. Então, a mentalidade aqui, ela é muito importante. Eu já disse isso antes, vou dizer de novo, isso é muito importante. Porque é isso que muda a tua forma de ser. Que é o grande problema das pessoas, né? Poder abrir mão daquilo que tu era ontem. Será que hoje tu é igual a como tu era ontem? Pensa bem. Quais foram os teus ganhos? Quais foram as tuas conquistas? E quando eu entendo ganhos e conquistas, eu entendo, né, na acepção que eu estou falando aqui, quais foram as mudanças que tu conseguiste fazer em ti de ontem para hoje. Porque eu parto da premissa de que a gente vem para esse mundo para ser uma pessoa melhor. Mas eu não posso esperar. Não, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor, porque hoje eu tô com problema, não. Se tu tá com problema hoje, é hoje que tu tem que resolver teu problema. Porque hoje tu precisa te tornar uma pessoa melhor. Para que quando tu olhe para trás, tu veja, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era ontem. Como que eu posso fazer isso? Alguém pode me dar uma ideia como é que eu posso fazer isso? Alguém tem uma ideia aí? Alguém gostaria de... Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Alguém gostaria de dar a sua opinião?
Tem gente que vai se sentir melhor fazendo a caridade. Sei lá, tem gente que uma vez por semana sai de carro de noite a distribuir comida para moradores de rua. Tem outras pessoas que, sei lá, vão 1, 2 vezes por semana numa reunião de AA, né, de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, para dar auxílio, né, para as pessoas, até porque passou por treinamento muitas vezes, tem alguém na família e acha que aquilo precisa se expandir. Bom, essa pessoa, né, é um trabalho que ela tem porque ela vem se doutrinando para isso, né? E para eu mudar minha mentalidade, eu preciso me doutrinar, eu preciso ter isso claro na minha cabeça, de que todos os dias eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser melhor do que eu fui há 5 minutos atrás. Claro, o que eu estou dizendo é que essa é a minha forma de entender a mudança da mentalidade. E começar a exorcizar os pequenos demônios que a gente tem dentro da gente, né? As pequenas crenças, as crenças limitantes que nós temos, né? Nós temos muitas crenças limitantes. Uma das crenças que nós temos, por exemplo, envolve dinheiro. Que a gente acha que dinheiro é uma coisa suja. Grande maioria das pessoas, aliás, todo mundo gosta de dinheiro. Mas a grande maioria das pessoas acha que o dinheiro é sujo. É uma coisa suja, uma coisa que atrai corrupção, que atrai crime, né? Crime, corrupção é crime, né? Que atrai coisas más, né? Isso é uma crença. E isso, né, se reflete em nós. Isso é óbvio, vai se refletir na forma como tu lida com o teu público, com o teu produto, que é o serviço que tu presta, né? No caso aqui, acho que somos todos fisioterapeutas. Se tiver alguém que não é da fisioterapia, é a mesma coisa também, né? Então, a mudança de mentalidade ela tem que incluir isso. Eu preciso entender que, né, as coisas precisam mudar, né? E eu preciso fazer um esforço para isso, porque algumas coisas são entranhadas, né, dentro da gente desde que a gente nasce, né? Pode ter um cunho familiar, pode ter um cunho de um círculo social onde a gente vive, né? E é muito difícil, muitas vezes, a gente modificar isso. Eu tenho vários fantasmas que eu preciso, né, exorcizar da minha mentalidade. Olha só, vamos ver. O que o Renato está falando? Acredito em dedicar esforço todos os dias para mudanças nossas no futuro. Lembrando que é mais importante hábito do que motivação. Há dias que acordamos desmotivados, mas com hábito. Perfeito, Renato. Exatamente, né? Ter o hábito, né? Ter uma rotina, né, pré-estabelecida, mas essa rotina não significa que ela é imutável, né? Ela é importantíssima, muito, muito importante. Muito bacana isso que tu falou, Renato. Né? Porque assim, ó, eu sei que eu vou levantar todos os dias 10 para... Aliás, vou falar mais ou menos como eu faço. Eu sei que todos os dias eu vou acordar 10 para 6, porque eu vou ficar 10 minutos na cama, porque eu gosto de ficar 10 minutos antes de levantar. E às 6 horas eu vou me levantar. E aí eu vou, sei lá, ou eu vou meditar, ou eu vou fazer uma prece, e depois eu tenho mais algumas coisas que eu vou fazer. Que eu posso, inclusive, botar por escrito, né? Eu uso por escrito. Eu tenho um caderno. Desculpa, eu não estou com ele aqui agora, mas normalmente ele está perto de mim. Que eu faço anotações e coisas assim, né? Mas eu tenho um caderno onde eu faço a minha programação do dia. Isso eu não tinha quando eu trabalhava para os outros, né? Eu comecei a ter depois que eu virei empreendedor. Isso significa que eu mudei a minha mentalidade. Por quê? Porque eu via, olhando agora para trás, eu vejo que eu era extremamente, mas extremamente desorganizado. Mas tu não guardava as coisas e não tinha uma lista? Sim, a lista estava aqui. Mas aqui é muito fácil de eu perder.
Então eu tive que mudar minha mentalidade de confiar só no que estava aqui e pegar e colocar ela numa lista mesmo, né? E isso se criou um hábito. E isso mudou a minha forma de pensar. Deixa eu só ver o que o Renato colocou ali. A desmotivação nos tira energia para fazer o que é necessário no dia. A desmotivação, desculpe. Sim, exatamente, né? E aí o que acontece? Como eu tinha as coisas na mente, né? Muitas iam se perdendo, porque ia passando o dia e aparecia mais uma outra coisa e assim por diante, e eu acabava perdendo muitas coisas sim. E ficava desmotivado, achando que eu não conseguia dar conta das coisas. Mas era porque eu era desorganizado. A minha mentalidade, pode parecer estranho, né? Mas a mentalidade quase que cabe em qualquer coisa. A minha mentalidade, ela era desorganizada. E aí era mais fácil eu culpar o tempo. Porque eu não tenho tempo. Né? A culpa é do tempo que não deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Me falta tempo. Não, o que me faltava era organização. Então, a partir do momento em que eu comecei a modificar minha mentalidade com relação a isso, meu tempo mudou. Faço muito mais coisas hoje em dia, né, dentro das minhas 24 horas, do que eu fazia antes. Eu sinto menos sono. Antes, quando eu era desorganizado, porque a minha mente estava o tempo todo pensando em 1001 coisas ao mesmo tempo, né, eu estava sempre cansado. Sempre cansado. Agora não. Então são pequenos ajustes, pequenas coisas que tu precisa te propor. Porque o passo primordial para isso é tu te propor a isso. Tu precisa te propor. Sim, tu te propor não adianta. Né? E não adianta fazer porque fulano ou ciclano disse que isso é bom ou coisa assim. Não, tu faz porque ciclano ou fulano falaram porque aquilo bateu em ti, aquilo fez sentido para ti. As coisas têm que fazer sentido para a gente, né? Para que a gente possa implementar isso na vida da gente. E quando tu faz isso, significa o quê? Que tu deu um passinho à frente e tu modificou a tua vida. E tu vai ver que as pessoas ao redor de ti começam a te ver. Começam a te ver de uma forma diferente. E isso acaba modificando também as pessoas que estão ao teu redor. De novo, falando da lei da atração, né? As pessoas que se identificarem com aquilo, elas vão se aproximar de ti. Aquelas que não se identificam vão se afastar. E tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque a gente não precisa agradar todo mundo. E as pessoas têm que ficar perto de ti porque elas gostam. Se elas não gostam, não fiquem. Então isso fica mais fácil de tu entender a vida quando tu começa a entender que, né, para que tu possa fazer as coisas, tu precisa te mudar. Senão tu vai fazer sempre as mesmas, né? E aí, então, daí vem aquele chavão que eu já usei em outras lives, né? Não dá para querer fazer a mesma coisa, né? Coisas diferentes, né? Fazendo sempre o mesmo processo. Isso é uma verdade. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Tenha em mente, então, se é que eu posso dizer isso, se é que isso te ajuda, né? É o seguinte, ó, experimenta dar o primeiro passo. Dá medo, tá? Mas se tu não der, tu nunca vai saber o que tem lá do outro lado. Nunca tu vai saber o que tem depois desse passo. Então, é um desafio que eu deixo aqui, né? Pega uma dessas tuas crenças limitadoras que tu toma como uma verdade para ti, né? Eu gosto de usar muito aqui a questão do dinheiro. Dinheiro é sujo, né? Eu estou dizendo, né? Muitas pessoas pensam que dinheiro é sujo. Sujo no sentido de que é mal, de que, né, não traz felicidade e assim por diante. Não, o dinheiro não vai te trazer felicidade se tu for infeliz mesmo, né?
Porque se tu é uma pessoa feliz, não interessa se tu é pobre, se tu é rico, tu é feliz. Então que seja feliz, rico, porque tu vai poder ter, né, uma vida melhor, tu vai te alimentar melhor, vai te vestir melhor, tu vai ter os teus bens e assim por diante, tu vai ter, né, tu vai poder proporcionar coisas boas à tua família, né, tu vai poder fazer a caridade, ajudar outras pessoas, porque caridade não é só dar dinheiro para os pobres, né? Os pobres precisam de dinheiro? Não sei, eu acho que eles precisam de oportunidade. E não de dinheiro. E eu só vou poder proporcionar uma oportunidade para alguém se eu tiver dinheiro, por exemplo. Ou seja, em vez de dar o peixe, eu vou ensinar o cara a pescar. Então, né, como eu uso sempre essa crença do dinheiro aqui, né, não sei, é uma sugestão. Procura a tua crença limitadora e tenta modificar ela, tenta ver ela de outro ângulo. Porque se tu tomar ela como uma verdade única e que está acabado, pronto, tu já fechou o teu campo. E nada, né, o teu campo de atração. E aquilo que tu quer, que poderia te ajudar, já não vai mais conseguir chegar em ti. Então, seja positivo. Né? E dê o primeiro passo. De preferência, né, de encontro aos teus medos. Porque são eles que te impedem de ir adiante. São os teus medos que te impedem de ir adiante. Eu não sou um ser iluminado. Eu tenho meus medos. Eu tenho meus medos. Mas muito antes de tudo que aconteceu na minha vida, né? De começar a empreender, de ter sido gestor, de ter sido professor, enfim, né? Na minha vida toda eu sempre tive isso para mim. Isso é uma coisa que sempre permeou a minha vida. De que eu nunca ia me entregar para o medo. Eu tenho medo de várias coisas, mas não significa que eu me entrego para eles. Significa que eu acabei com todos eles? Não, porque eles sempre serão muitos. Porque sou eu que vou criando eles, né? E à medida que eu vou criando eles, eu também vou quebrando eles. E isso é que faz com que eu seja uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Isso é que faz com que eu seja uma pessoa melhor do que eu fui há 5 minutos atrás. Me propor a quebrar essas barreiras. Isso é mentalidade. Parece que eu estou falando de mim, mas eu estou usando só como exemplo. Dizendo, primeiro, que eu não sou perfeito, eu tenho erros, né? Eu tenho defeitos, mas que eu vou trabalhar sempre esses erros, esses defeitos. Isso vai servir para quando eu estiver empreendendo também. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Na verdade, por exemplo, assim, uma crença limitadora, né, que todo mundo tem é de que, eu só vendo alguma coisa, como por exemplo assim, quando eu vendo um sapato, né? Não, ali eu sou um vendedor. Não, eu sou um vendedor o tempo todo. Sabe que eu não conseguia entender isso, até que a minha coach me falou isso. Né? Ela nem é mais minha coach, ela é minha amiga. Né? Eu tenho uma amiga que se chama Paula Marjorie, e ela me falou o seguinte, quando eu conheci ela. Quando eu conheci ela, eu disse que eu não sabia vender. Né? Que isso era um problema para mim. Porque se eu não consigo vender, como é que eu vou vender o meu produto, que é o meu serviço? Né? E ela disse assim, não, tu precisa mudar essa tua crença limitante. Porque tu sabe vender. Tu vende o tempo todo. Porque quando tu tá em casa, tu te vende para os teus filhos. Como assim? Tu vende atenção para eles. Porque eles precisam de atenção, então tu procura uma forma de conseguir dar atenção para. Aqui a gente usa a palavra dar, né? Tu vende para ele atenção.
tem uma relação de venda com o teu marido, com o teu namorado e assim por diante. Né? Só que as pessoas dão uma conotação má para isso. Mas tu está vendendo uma imagem, tu está vendendo, né, a tua companhia, tu está vendendo o teu tempo. Né? Para quem trabalha, por exemplo, numa empresa, né? Essa pessoa vende o tempo dela para a empresa. Né? Então, a partir do momento que eu comecei, né, a entender isso, um monte de crenças limitadoras com relação à venda para mim desapareceram ou diminuíram. Ou seja, mudei minha mentalidade. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, gente? O que eu falei hoje aqui fez sentido para vocês? Para quem vai assistir esse vídeo gravado, né? Façam comentários lá no que fez sentido para vocês ou não. Esse vídeo ele vai ser subido para o YouTube, né? Na minha página no YouTube, minha conta no YouTube, né? Que é Klaus Loges, é o meu nome, né? KLAUSLOGES, né? Lá no YouTube, então, eu tenho a minha página lá no YouTube. E em seguidinha eu já subo esse vídeo, né? E se tu conseguir, se quiser rever ou se quiser indicar para alguém, essa pessoa quiser fazer seus comentários, faz o comentário lá, eu vou gostar muito, né? Quiser compartilhar também compartilha e faz lá um comentário do que fez sentido para ti na live de hoje, né? E o que não fez também, porque isso é importante. Ó, o Renato tá falando uma coisa. Hoje vejo muito dessa venda como uma experiência que você se presta a viver junto ao teu público-alvo. Mas eu não te diria, Renato, que é só com o público-alvo, não. Tá? Eu te diria que é com tudo. Com todas as pessoas, na verdade. Com todas as pessoas. Né? Claro, né, que quando a gente fala em venda, todo mundo pensa em dinheiro. De novo, uma crença limitante. Né? Até porque, né, as vendas não começaram com dinheiro, né? Começaram por trocas. Eu tinha 1 quilo de feijão, né? Tu tinha 2 quilos de arroz, eu troquei meio quilo desse 1 quilo de feijão que eu tinha por 1 quilo de arroz teu, porque, sei lá, na nossa negociação, aquilo ali foi interessante. Foi uma venda. Só que eu não estava usando a questão do dinheiro. Né? Então, olha só como a gente, né, liga normalmente a questão de venda a dinheiro. Porque eu posso vender para ti um valor. Um valor. O que é um valor? Valor não é a mesma coisa que preço, né? Já falei outras vezes, né? Um valor é alguma coisa que agrega a ti, né? Que te enobrece, digamos assim, muito mais do que um preço. Então, isso é uma venda, né? Claro, mas não digo isso restrito à operação de venda de algo para alguém. Concordo? Sim, acho que tem razão. Agora sim, porque enquanto eu encarar a venda apenas como, né, angariar um valor, um preço, né, uma quantidade de dinheiro de alguém, pronto, eu continuo com essa crença limitante de que tudo é dinheiro. Não, tudo não é dinheiro, mas dinheiro faz parte desse tudo. Eu tenho que entender que dinheiro faz parte desse tudo. Se eu não mudar minha mentalidade com relação ao dinheiro, né, eu vou continuar tendo problema para pagar minha luz, para pagar o meu crefito, para pagar o meu IPTU, pagar minha gasolina. Por quê? Porque eu continuo achando que aquilo ali que eu não deveria. Olha o conflito que esse problema de mentalidade cria nas pessoas. As pessoas precisam do dinheiro,
né? As pessoas precisam de dinheiro. Já leio a tua mensagem, Renato. As pessoas precisam de dinheiro, mas elas acham o dinheiro sujo. Acham que o dinheiro traz coisas ruins. Mas elas precisam do dinheiro, então elas vivem dentro de um conflito. Um conflito que não vai se resolver nunca se tu não conseguir entender que quem dá o sentido do dinheiro é tu. E que tu precisa do dinheiro para progredir, para prosperar. Para prosperar? Não, porque eu posso prosperar também sem dinheiro. Mas com dinheiro, eu posso te garantir que é bem melhor prosperar com dinheiro junto também. Por quê? Porque ele se soma a todo o resto. Bom, então o Renato estava dizendo assim, eu digo muito no sentido das relações que se estabelecem em prol das pessoas envolvidas de modo multidirecional. Sim, Renato, sim. Sim, porque assim, ó, essa crença limitadora em relação ao dinheiro, né, ela não fica restrita a ti. Tu não é o único que tem este problema. Claro, estou só falando de forma figurativa, tá? Não estou dizendo que tu tem esse problema, né? Mas muitos de nós têm. Eu vou te dizer, durante muito tempo eu achei, dinheiro é bom, mas dinheiro. Tem aquele ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí chegou um cara esperto e disse, não, se não traz felicidade, eu mando buscar. Que eu acho que tem um fundo de verdade. Um fundo de verdade. Por quê? Porque se ele manda buscar, significa que ele conseguiu quebrar essa barreira de que o dinheiro é sujo. E agora ele vai em busca das coisas que ele quer. Ah, não, Klaus, mas tu tá ajeitando as coisas para dar um significado que tu quer. Mas é óbvio. Positividade atrai positividade. Negatividade atrai negatividade. Tu pode escolher. Eu acho que dinheiro serve para eu pegar e mandar lá buscar a felicidade. E junto com eu mandar buscar essa felicidade, porque eu mandei buscar essa felicidade, tu não sabe como que eu mandei buscar essa felicidade. Porque usando esse dinheiro, talvez eu tenha mandado buscar a felicidade porque eu contribuí com uma casa de idosos que precisava de muito dinheiro para fazer uma reforma, porque pingava em cima do leito dos institucionalizados, né, dos idosos que estavam lá. Mandei buscar a felicidade. Depende de como é a tua crença limitante em relação, no caso aqui a gente está discutindo, ao dinheiro. É só tu mudar a tua mentalidade, é só tu girar a tua chave. De uma coisa que tu achava que servia para uma coisa, e tu vira e ela passa a servir para outra. Tu dá uma utilidade para ela. Tu para de te preocupar com coisas que te travam. Eu tento fazer isso diariamente. Hoje, digamos assim, não é assim que funciona, né? Eu tenho uma listinha de hoje eu vou riscar isso daqui. Mas, né, volta e meia acontece alguma coisa durante o dia e tu pensa assim, isso aqui não pode acontecer mais. E aí tu faz de novo. Não pode acontecer mais. E aí é aquele negócio, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Por quê? Porque tu precisa mudar esse costume. Essas crenças, elas são um costume. Isso foi introjetado, né? Isso foi criado dentro de nós. A gente assumiu isso, a gente tomou isso como uma verdade para nós. E a mudança de mentalidade é justamente para quebrar isso. Quebrar isso. Só que eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar, eu preciso querer que isso mude. E a partir do momento que eu quero que isso mude, eu preciso dar o próximo passo, que é tomar a atitude, porque sem atitude as coisas não vão mudar. Ah, não, eu quero. Ah, como eu quero, como eu quero. Mas não dá o passo. Não vai adiantar. Ah, mas é a mentalidade está aqui. Não, a mentalidade está em todo lugar. Quando tu toma uma atitude
é a tua mentalidade em ação. É a tua mentalidade em ação. E a partir disso que o universo ao teu redor muda. E aí tu pode escolher. Como acho que eu vou encerrar a live daqui a pouco, né? Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho, uma história de um cara que existiu, né? Ele se chamava Carlos Castanheda. Se não me engano, ele era um médico, né? Um médico latino, mas vivia na Califórnia, né? E ele conheceu um, um xamã, um xamã mexicano que se chamava Dom Juan, que se tornou o guia espiritual dele, né? E um dia Dom Juan perguntou para ele, acho que eu já contei essa história até. Dom Juan perguntou desculpe, Castanheda perguntou para Dom Juan, Dom Juan, por que tu vê sempre as coisas por esse lado bom, esse lado otimista, esse lado que vê que tudo tem um jeito, né? Dom Juan disse para ele, Deus me deu duas oportunidades, rir ou chorar. Eu escolhi rir. Para mim, isso sintetiza a mudança de mentalidade. Eu posso rir ou chorar. Eu posso dar um passo à frente, posso até ficar parado, mas eu jamais vou dar um passo para trás. Tá? Essa historinha aí do Tom Juan eu li há muito tempo atrás. Eu acho que eu li ela, sinceramente, acho que foi lá por 1900, era o século passado ainda. 1994, por aí. Aí tô fazendo um tempão já. Fazem 28 anos. E não tinha caído essa ficha para mim. Né? Então, mas agora, falando sobre mudanças de mentalidade, essas coisas, né? Me veio, né? As coisas vão vindo, as coisas vão aflorando, porque o tempo ele não é linear, né? O nosso comportamento não é linear, né? E o nosso pensamento, porque se o comportamento não é linear, o nosso pensamento também não é. E isso que é o bonito de tudo, de tu poder, né? Te modificar. Bom, como eu disse antes, né? Muito em breve eu vou estar convidando vocês para minha mentoria. Essa mentoria é sobre raciocínio clínico, mentalidade, que é o que nós discutimos hoje aqui, e empreendedorismo. Né? E vai ser muito legal. Vou marcar uma aula, vou convidar vocês, né? Para quem quiser, é óbvio. Né? E para a gente ter uma visão de como essas coisas se fundem, né? Para ajudar a melhorar a tua capacidade de empreender, raciocinar em cima do teu paciente e, consequentemente, ganhar mais. Certo? Ah, mas se eu fizer tudo isso, eu vou ficar rico? Não sei, isso vai depender de como tu faz. Certo? Eu não posso te prometer que tu vai ficar rico. Eu posso te prometer em acompanhar o teu processo para que tu possa te desenvolver. Baseado em que tu fala isso? Baseado na minha experiência. Certo? Eu tenho 26 anos como fisioterapeuta, né? 18 anos como docente em fisioterapia, trabalhando em fisioterapia clínica, 11 anos como gestor de uma clínica. Então, né, eu tenho um pouquinho de bagagem para poder ajudar, tirar tuas dúvidas, ser um apoio, né, ser um acolhimento nesse momento que tu fica, né, com dúvidas, fica inseguro, né, justamente por causa do tempo que eu tenho de voo. Então, agradeço muito pela presença de todos que estiveram aqui. Lembrando de novo, né, que esse vídeo vai para minha página no YouTube, meu canal no YouTube,
Klaus Loges, né? Klaus Loges, L-O-G-E-S, é que se lê Loges. Né? Acho que entre hoje e amanhã eu já subo lá, para quem não conseguiu assistir ela toda. Dá um joinha, compartilha, certo? E nos vemos na terça-feira que vem. Tudo de bom para vocês, gente. Boa noite.